Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um Redcast, o podcast da Rádio Informática. Nosso tema de hoje, nós vamos conversar sobre o controle de estoque no sistema gerencial da Rádio Info e sobre o controle de estoque em geral no dia a dia do gestor, né? Para isso, a gente convidou aqui os colaboradores da rádio, o Mardoqueu Rodrigues, coordenador de desenvolvimento, e o Robson Júnior, que é um dos diretores da Rádio Informática. Senhores, já vamos direto ao assunto aqui. Um estoque bagunçado pode quebrar uma empresa? E vocês já viram acontecer isso? Quebrar a empresa é certeza que pode acontecer, né? Agora, assim, graças a Deus, até hoje a gente não presenciou nenhum, não, né? Sim. A gente sempre está, assim, junto com os clientes, levando mecanismo, ferramentas para poder estar ajudando ele, facilitando, para poder identificar no dia a dia, para que isso não venha a estar acontecendo, né? Porque quando hoje a gente fala de estoque, nós não estamos falando só daquele estoque, de um controle de um estoque físico, né? Então ele já tem que pegar desde a entrada até a saída da mercadoria, e isso tudo faz parte de um controle de estoque, né? Hoje, assim, a gente tem mecanismo, né, Marco? Que lá a gente tem a parte da previsão de compras, que ajuda o gestor, né? Quer falar um pouquinho aí dela aí? Sim, essa questão do estoque realmente ele é um ponto crucial, né? Muitas empresas focam muito nas vendas. Eu tenho que vender, vender. No início de um negócio, isso pode até ser o fator decisivo ali para a sobrevivência. Mas à medida que a empresa vai amadurecendo, vai crescendo, se o estoque ele não for visto com um olhar especial em cima, ela pode vir ser um fator ali que vai decidir o futuro da empresa, né? A gente pode ter, por exemplo, de problemas. Ou a pessoa, no caso, falando aqui de compras, né? Ela pode comprar de maneira errada, acabar estocando aquilo que não tem um giro alto, ou muitas vezes deixando de ter a mercadoria, né? Como que a empresa pode quebrar a partir do estoque? Eu não tenho um gerenciamento do meu estoque, não tenho uma ferramenta que vai me ser de maneira assertiva dizer aquilo que eu preciso comprar. Eu vou comprar errado. Posso deixar de comprar produtos que o meu cliente vai chegar na empresa, eu não vou ter, vou perder uma venda, e se isso continuar numa sequência, eu vou perder um cliente, né? E também, o ponto que eu já mencionei, né, um estoque abarrotado, alto, Isso. o meu dinheiro foi estocado, né? Um outro ponto também, assim, que é bom a gente levantar aqui, que é, assim, a parte a gente focando em compras, e quando a gente fala de uma grande corporação, hoje, quando você está falando de um cliente que tem multilojas, né, um cliente que já é grande, ele não consegue estar 100% dentro das compras, então ele precisa ter uma equipe, né, e assim, infelizmente hoje no mercado, a gente vê muito os compradores sendo aliciados, né, pelo próprio pessoal que efetua as compras. Então, muitas vezes o cara tá ali e ele chega e fala assim, cara, se você me comprar X, quantidade X de mercadoria aqui, eu te dou uma bonificação. E isso, muitas vezes, o colaborador que está ali, ele não está pensando no dono da empresa em si. E ele vai e faz o quê? Aceita a compra. Então, naquele momento, que aí entra, pode quebrar uma empresa? Pode, porque ele vai estar comprando mercadoria que não deve ser comprada. E vai encalhar. Exatamente. Então, assim, vai ter mercadoria que aí você tem que fazer todo o controle dela, da entrada no giro dela, né? Se ele é sazonal, se ele não é sazonal, se... Porque muitas vezes o cliente, na hora de comprar, ele tem que analisar. Muitas vezes, cara, eu vou analisar meus últimos 3 meses. Tá, mas e se os últimos 3 meses tiver uma data, um Natal? Então, muitas vezes, aquela mercadoria saiu, mas ela saiu por quê? Porque era uma data comemorativa, foi porque colocou promoção. Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente tem vários mecanismos aí que a gente pode estar aplicando para o cliente para Pensando, estar por fazendo esse exemplo, controle. num supermercado, na época do Natal, o panetone fica lá em cima nas vendas. É, Aí você diz, ah, vende mais Verdade. que arroz. Não, vende, não, não vende. aí Aí, lá em janeiro você vai fazer pedido de mais panetone. pois é. E eles vendem, se você pedir. Mas eu ia te perguntar assim, já que vocês deram esse gancho de controle, né, o perigo de você comprar demais ou de menos, hoje, vamos entrar, te perguntar essa parte, qual seria em termos de relatórios que vocês imaginam, assim, de cara, o fundamental para esse controle, para essa segurança do gestor? Então, na verdade, assim, o relatório ele é bem interessante, só que a gente tem outros mecanismos de trava, né? Que é onde eu acredito que é o mais importante. Por exemplo, o cliente, o comprador está ali efetuando uma compra, então na hora que ele for efetuar aquela compra,
para ser aprovado a compra, ela vai ter que pedir uma liberação, e essa liberação ela chega no mobile, no telefone do gestor, e ali naquele relatório, naquele momento, o gestor ele pode escolher quais são as informações necessárias para ele ali ou para ela, né? Então, o que que acontece? Ali você vai chegar o valor de compra, basicamente a quantidade, o valor que está sendo pedido, você tem o estoque atual que você tem, você também pode pedir para ter os últimos 3 meses de venda, os últimos 6 meses, isso aí vai ficar a critério de cada gestor. E naquele análise dele ali, ele vai fazer uma liberação. A partir daquele momento que ele faz aquela liberação, o sistema ele já trava para aquele fornecedor X, aquela compra, então ela já fica amarrada. Naquele momento que ele fica amarrada, quando você chega e vai dar a entrada, o sistema já vai fazer toda a validação. Então, se o cara mandar um produto a mais ou mandar um produto que não foi autorizado a comprar, o sistema ele já bloqueia e não aceita dar entrada nessa mercadoria. Então, é esse tipo de mecanismo, né? O que eu estou falando aqui é só explanando bem por alto, mas assim, é bem mais complexo, né? Bem Sim, mais a sim. fundo tecnicamente. E ao mesmo tempo, assim, que igual o Robson Júnior está falando, que o gestor ele pode estar liberando, mas você também pode ser mais seletivo no mix de produtos. Porque a ideia também do sistema é proporcionar liberdade para o gestor pensar em outras coisas na empresa, né? Então, podemos dentro configurar um mix de produto em que os compradores vão ter mais liberdade, porém seguindo algumas diretrizes, né? Igual como foi relatado aqui no início. Ele foi aliciado ali por um representante Isso. para atingir uma meta, o sistema tem como controlar isso, né? O sistema tem informação de BI para saber o que seria a sugestão mais assertiva para essa compra. Então, por que você está fugindo dela? Detecta-se isso e começa ali os bloqueios, né? Praticamente vocês estão colocando uma segurança na frente do Isso. processo. Tipo assim, Dá uma não precisa tirar um liberdade. relatório lá na frente para saber que não precisava comprar. Correto. O sistema já Exatamente. avisou. Exatamente. A ideia é você não precisar estar lembrando de colher relatórios para saber se tem que comprar ou não. Isso. Mas o sistema já alertar aos responsáveis pelas compras de que é necessário ali fazer uma compra de determinados produtos e também alguns trabalham com agenda de compras, né? Podemos colocar de maneira configurada para que trabalhe sempre com agenda de compra, que é uma maneira também de se trabalhar. Certo. Que aí a gente pensando nisso aí, o que nós estamos falando aqui, o que? Só da parte da parte da compra, né? Então, assim, é o ponto de start. Então, iniciou lá na compra. Quando a mercadoria chega, aí nós já temos mais outra ferramenta, outros que é um outro controles, né? mecanismo de controle, que é o que? A conferência cega, né? Que é o que a gente geralmente indica para o cliente, para ele estar fazendo essa conferência ali. O mesmo que está fazendo a contagem de mercadoria, não ser a mesma pessoa que recebe a nota. Né? Então é interessante aquela pessoa que está. Então nós temos aplicações para isso aí, onde o usuário ele vai só colocar o número da nota fiscal e vai fazer aquela contagem. Então ele não tem acesso à nota de entrada. Então ele não sabe a quantidade de produto que tem. Então ele vai fazer toda essa contagem. Quando der entrada, a gente faz a conferência juntamente com a nota e faz essa validação verificando o quê? Se teve item a menos, se teve item a mais, e aí toda essa diferença é passada no final dessa conferência, né? E entre outras aplicações que a gente tem de contagem, né? Então a contagem, a saída, a conferência, né? Mensurar o tempo, né? Daquele produto ali no estoque e assim a gente indo um pouquinho mais além, né? A gente pode entrar aqui no RFID, né? Que é um controle assim Sim. fora do comum, muito rápido. Né, o cara faz uma contagem assim, para você ter ideia, 5.000, 6.000 itens aí, ele faz uma contagem em torno de vamos colocar 4 minutinhos, 3 minutinhos, talvez até menos. Nós temos um caso real que nós fizemos a contagem do salão de vendas da loja, né? Com muita miudeza, inclusive. Foi todo etiquetado com etiquetas de RFID e com equipamento. Nós temos um vídeo que com 2 minutos e meio todo o processo, todos os produtos daquele salão foram contados no sistema. Então, Tá. Dá para detalhar um pouco o termo RFID? RFID é uma tecnologia, né? Ela não é tão nova, porém no Brasil ela está começando a ser acessível, mas aos poucos, né? São etiquetas, né, que possuem um chip de radiofrequência e são colocadas nos produtos ou numa caixa de produtos, vai depender muito de como que o lojista quer trabalhar. E equipamentos específicos, tem equipamentos que você pode usar como se fosse um coletor, outros você pode colocar em pontos estratégicos dos depósitos, por exemplo, antenas e sensores em cada canto do depósito. Preciso contar o que tem no meu estoque agora. Com o toque de um botão,
os equipamentos fazem a leitura de tudo que você tem ali. E aí a gente vai mais além. Você coloca antenas nos caminhões para saber tudo que entra na carga e na descarga dos caminhões. E isso tudo a gente já tem dentro do sistema para poder atender, né? Isso aí é assim, igual o Mardoqueu tá relatando, é assim, é uma tecnologia bem antiga, né? Só que o problema dela é porque como ela é vendida em dólar, então assim, o custo dela sempre foi bem alto. Então, mas assim, ultimamente, ela deu uma reduzida boa, né? Inclusive, recentemente eu até estava fazendo um orçamento para um cliente, e aí estava fazendo o levantamento, ficou em torno de 85 mil, alguma coisa do tipo, né? Para poder implantar Um os cliente de equipamentos, médio porte, de médio né? porte, ficou em torno de 85 mil, então, para poder fazer a implantação dele dos equipamentos, e depois ele teria que estar comprando as etiquetas, né? E aí, na hora que o cliente falou, cara, 85 mil é muito dinheiro e tal, não, beleza. Na hora que ele pegou o último ano dele, na hora que ele foi ver de prejuízo de estoque, tinha dado mais de 150. Então, muitas vezes o cara tem que colocar na balança o seguinte: deixa eu dar uma analisada o seguinte cenário, deixa eu ver quanto é que eu estou tendo de prejuízo do meu estoque, e deixa eu ver, eu vou fazer um investimento de 85 mil, mas no final do ano, isso aqui, eu posso fazer minha contagem todo dia, o tempo todo, entendeu? Tudo que foi vendido ontem, eu conto aqui agora, né? Então, você imagina você estar num supermercado desse aí, você ter um bastão do lado direito, do lado esquerdo, você passar com um carrinho e já pegar tudo de uma vez só. Entendeu? Então você já fazer o pagamento e só ir para poder embalar. É uma tecnologia assim fora do comum, Isso. E né? falando em questão de economia, imagina ter que contar um estoque. Você tem que separar uma equipe, pagar hora extra, que não é barato. Exatamente. Muitas vezes virar até de madrugada, já aconteceu vários clientes que, para não poder fechar, não precisar fechar as portas para fazer ali um balanço, arrasta o final de semana ou o feriado ali para estar contando estoque. E isso vai que 5, 10 minutos? E você Exato. levantou agora uma bola que eu ia jogar para você sobre o balanço anual. Com todo esse sistema implantado, mesmo assim, o empresário, por conta de algumas falhas que ele permite acontecer, o final do ano é sempre um drama, ou isso já está melhor do que foi, por exemplo, no meu tempo de programador? O famoso balanço É, anual que fecha as portas da empresa. Fechar a porta da empresa hoje em dia é um absurdo, né? É, Mas os não, caras fecham e põem uma plaquinha na porta, estão no fechado balanço. para balanço. balanço. Mas hoje em dia não é tão assim mais comum, até porque pelo menos assim, os clientes Radinfo aí a gente auxilia, né, e orienta eles podem fazer, caso queiram, né? Alguns optam em fazer total quando dá um feriado, mas assim, hoje em dia a gente orienta isso, não tem necessidade, mas você está fechando para balanço. Você tem o balanço parcial, né, que você pode estar fazendo o balanço parcial, você pode estar fazendo o balanço por grupo de produtos, por fornecedor, por marca. Então assim, você escolhe da forma que você quer fazer aquele balanço. Ah, vou parar aqui agora, vamos contar só a prateleira aqui, 10. Então você vai lá e conta só aquela prateleira, você já fecha, passa para a próxima. Então, assim, não tem mais essa necessidade. Mas a questão o que a gente estava falando aqui agora há pouco, até da radiofrequência, do RFID, o que ele ajudaria bastante, tanto na parte do balanço, como também que infelizmente de vez em quando a gente pega nos clientes, os clientes pedem uma ajuda aí para a gente estar fazendo auditoria, algo do tipo, e acaba sendo os clientes sendo furtados pelos próprios funcionários, né? Então, assim, Sim. é um assunto bem delicado, um assunto chato, porque a gente já pegou algumas situações aqui onde o vendedor ele fazia o quê? Pegava a mercadoria que estava, a mercadoria nova na caixa. Então, aí a mercadoria novinha na caixa é um produto que não vende, nem todos os dias vende. Então, ele ia lá Baixo giro, pegar, né? que é de baixo giro, então você pega lá a mercadoria antiga, ele pegava a mercadoria velha que o cara vinha na loja para comprar, pegava ela, arrancava de dentro da caixa, botava aquela velha ali, pegava a nova e vendia por fora. Então, você tem uma caixa lacrada, você tem uma caixa com peso. Então, na hora que você vai fazer um balanço, o que que acontece? O cara chega lá e bipa, né? Então, ele faz o bip. Beleza, mas ele tá bipando a etiqueta, a código de barra que tá dentro da caixa. Mas e aquela mercadoria que tá dentro? Será que é a certa ou será que é a errada? Né? Então, assim, a gente já pegou algumas situações nesse sentido aí e a gente sempre orienta o cliente. Tem mecanismos, né, para tentar evitar isso aí, tem, e que a gente orienta, igual, por exemplo, igual o Mardo que eu estava falando da etiqueta, essa etiqueta, por exemplo, você não iria colocar na caixa, você iria colocar direto no item, porque como ela é radiofrequência, você não precisa estar escaneando ela, você só aperta aqui, faz assim, vai Ela chegando não perto e precisa ela estar já no vai... campo de visão do equipamento, né? Exatamente. Certo. Então, assim, é diferente de um coletor de dados. Então, se você coloca aquela etiqueta, mas o cara não poderia ali arrancar. Não, porque é o seguinte, ela é uma impressora e ela é uma etiqueta de radiofrequência. Quando ele arranca, ele viola ela. Então, automaticamente, na hora que eu for para fazer essa contagem aqui, automaticamente já vai dar falta daquele item. Por quê? Porque a etiqueta foi violada.
Então é bem mais complicado para o cara estar fazendo esse furto aí, né? A gente tenta o máximo possível fechar as brechas aí para o cliente para não chegar ao ponto da primeira pergunta, né? O estoque pode chegar a quebrar uma empresa, né? Isso, quando nós começamos aqui. Mas aí você falou de uma questão do o funcionário que, infelizmente, resolve roubar a mercadoria da Sim, empresa. Para um cliente a gente imagina assim, tem aquela velha frase, o olho do dono é que engorda o boi. sim. Mas a gente sabe que num mundo de hoje, com esse volume de informação e transformações, se você não usar uma ferramenta tecnológica, o seu olho de dono não vai Sim, dar conta sozinho. E sim. como seria para por exemplo, um cliente de médio porte que não está conseguindo no momento pensar na tecnologia da Do etiqueta, RFID. qual seria, por exemplo, o mecanismo para ele garantir que no final do mês ele não foi roubado em 10, 15%? Isso aí é uma boa pergunta, Sérgio, porque assim, tem um ditado que eu já escutava quando era menino da minha avó, né? Panela que muito mexe, né, acaba queimando, algo do tipo, né? Tem um ditado mais ou menos assim. E hoje a gente vê nos clientes a seguinte situação: o estoque sendo aberto para todo mundo estar mexendo. Entendeu? Então tem situações que o vendedor ele vende, o próprio vendedor ele entra lá dentro do estoque, ele vai lá e pega a mercadoria e ele entrega. Aí você tem lá a menina do caixa, na hora que você pensa que não, a moça que está no caixa, ela está lá dentro do estoque. Então a primeira coisa é você pegar o quê? Cara, eu não quero que ninguém mexa nessa panela aqui. Quem vai mexer, você tem que ter porque eu não quero nada queimado. Entendeu? Então, ou seja, você tem que ter o estoquista, né? Então ele que é o responsável pelo estoque. Então vamos lá, vamos fazer uma conferência com o estoquista aqui. O estoque tá batendo, tá batendo? Tá. Então, beleza, a partir de hoje ninguém mais entra. Então o vendedor ele vai lá, ele efetua a venda, ele gera um romaneio, ele manda para cá. Você tem um responsável pelo estoque, Cria uma expedição, né? cria uma expedição, então você tem como, ou seja, evitar, né? Ah, você vai ter a rapidez com um RFID de trás? Não. Mas você também vai ter uma segurança em parte, porque você tem uma pessoa responsável por aquilo ali. Agora, se você não tem dentro de uma expedição onde tem várias pessoas, aí você deu a falta do estoque. Quem que você vai responsabilizar? Quem que vai pagar por isso? Então, até para isso é complicado para você poder estar pegando até quem foi que fez o furto ou algo do tipo. Foi, no caso, durante a implantação do sistema, né, até por conta dessa segurança, o treinamento da equipe, do cliente, vocês apresentam como sendo um custo ou para evitar prejuízo? Como é que o cliente entende? Tem que treinar no pessoal? Tem. Ou, Na implantação, a gente assim, como é que a gente faz uma implantação do sistema? Isso aí é interessante porque muitas vezes a gente não vai falar só sobre o sistema, né? Então é o que eu costumo dizer para todos os clientes que estão entrando, a gente está falando sobre o processo, né? Então vamos esquecer o sistema. Para iniciar uma implantação, a primeira coisa que a gente faz é fazer um levantamento geral dentro da empresa do cliente, quem com os responsáveis por cada departamento, ou como é que funciona aquele departamento. Vamos esquecer esse sistema. Então a gente pega primeiro todo aquele processo e depois a gente traça um plano de estratégia como nós vamos trazer para dentro do sistema. E nesse momento é a hora que a gente faz sugestão de mudanças também do processo em si do próprio cliente. Então muitas vezes a gente detecta, igual agora recentemente a gente está fazendo uma implantação em um cliente que ele estava fazendo o que no sistema anterior? Ele pegava a mercadoria dele toda, ele está etiquetando. Né? Ele imprime etiquetar, mas tá certo, ele tem que etiquetar. Não, mas peraí, vamos pensar o seguinte. Se eu já tenho, a minha mercadoria vem do meu fornecedor, eu já tenho um código de barra na caixa, para que eu vou etiquetar esse produto gerando código de barra? Eu posso aproveitar o próprio código de barra, evitando o custo de etiquetação e tempo. Né? aí, no caso, é o código do fornecedor que está usando, o fabricante. Eu já pego o próprio código de barra do produto. Então eu já pego esse próprio código de barra, já cadastro ali. Para que eu vou fazer uma etiqueta e colocar e gerar um código? Para produtos que eu não consigo ter esse tipo de controle. Se eu não tenho um código de barra da mercadoria, é um produto que eu compro de alguém que fabrica, uma fabricação mais caseira. Artesanal. Hoje em dia seria. Artesanal. Até gente que fabrica bolo caseiro, hoje em dia já consegue fornecer um código. Fornecer um código. Entendeu? Então, assim, a gente pegou esse cenário, pra você ter ideia, o cara tava com, se eu não me engano, de 15 a 20 mil itens no mix, né? E tava etiquetando todos. Ou seja, além do código de barra que ele podia estar aproveitando, ele estava etiquetando com outro código. Exatamente. Então, só aquela pessoa ali que ficava por conta disso daí, a gente já reduziu o tempo, ele já conseguiu remanejar esse tempo dessa pessoa para fazer outra função.
Então, muitas vezes, quando um software bem qualificado ele entra, a gente não está falando só de, eu vou contratar um sistema aqui para me poder dar entrada na mercadoria, fazer venda e tirar nota fiscal e estar de acordo com o fisco. Não, nós estamos falando de um processo todo, onde a gente vai entrar com o sistema, validar o estoque, validar entre os outros departamentos, né? Se a gente for entrar aqui no assunto aqui, vai gerar um podcast aqui, eu acho que de umas 4, 5 horas aqui. Então, assim, tem muita coisa para a gente poder relatar. Mas a ideia é justamente essa, é entrar, quando a gente vai fazer a implantação, é verificar o processo e dar a sugestão. E aí, se é acatada, a gente já faz essa implantação conforme funciona dentro do nosso sistema. Se não, a gente troca uma ideia, de repente tem alguma coisa a ser pontuada, e aí a gente verifica. Então, quando você falou em utilizar o código de barra do próprio fabricante, já fica coisa meio universal, né? Que é um código internacional. Sim. Aí me veio a seguinte questão, hoje, num banco de dados de estoque, o que é que vocês consideram assim, de ser um campo um dos mais importantes que não pode faltar? Você tem descrição, você tem o código fabricante, tem o código antigo, que eu tenho gente que usa, meu código antigo, não sei o quê. Você tem a quantidade, você tem custo, você tem unidade. Qual seria hoje os mais assim, que você não pode preencher errado a cidade? Ao meu ver, eu acredito que seja assim, falando de estoque. Isso, de estoque. Controle, eu acredito que seja o código de barra. Porque é o CPF. Né? É o seu CPF. O código de barra é a identificação daquele produto. Então, se ele não tem uma codificação, como é que eu vou localizar ele? Não é nem tanto pela descrição, porque a descrição você pode ter vários itens praticamente com a mesma descrição. Então, para você localizar, então, assim, o código de barra, ele é fundamental. Não só para contagem, mas sim para uma venda, para uma conferência, para comprar mercadoria, né? Então, eu acredito que seja o código de barra. Não, é o código de barra mesmo. Pontuando assim, o máximo que pudermos, dentro do sistema, utilizar esse código, inclusive para a venda, vamos dizer assim, tirando um pouco da liberdade ali de quem está digitando uma venda, de pesquisar por descrição, quanto mais a gente tirar isso, mais assertivo vai ser, menos problema de estoque. A gente percebe em alguns clientes, por exemplo, furo de estoque que se dá da seguinte maneira. O produto, ele não tem um código ali, seja o código do fornecedor ou um código próprio da empresa, não está etiquetado. E aí o vendedor ali de balcão começa a pesquisar esse produto. Pode ser que essa lista seja grande, mude pequenas letras, acontece muito com peça às vezes. E aí ele pode acabar escolhendo uma peça, um produto ali parecido, né? É similar, mas na hora da entrega outro. E aí você teve furo em 2 produtos. No sistema você baixou o estoque de um, mas no físico foi entregue outro. Né? Então, assim, quando você vai amarra. aparecer lá na frente. Justamente, quando você amarra compras, balanço, separação, o próprio processo de venda no código, você já evita esses tipos de erros também. Certo. Aí você falou agora assim de quando você amarra, eu tenho uma dúvida aqui com relação a, por exemplo, você tem um módulo de estoque. Dentro do sistema gerencial, quais são os outros módulos mais próximos? Seria o departamento financeiro, do cadastro de estoque? Porque você fala de compras. Compra está ligada ao financeiro e ao estoque ao mesmo tempo? Ou é um assunto de estoque? Não, tá ligado. O estoque ele vem a partir das compras. As compras vem a partir do financeiro. Isso, foi o Né? que eu estou Então, imaginando. é por isso que a gente até falou inicialmente. Eu tava pensando, quebra a rapaz, será empresa. que tem a pergunta dele, né? Mas realmente, porque assim, tudo vai ser efeito cascata, né? E essa ponte de estoque para financeiro é feita o quê? Pelo cliente? Pela venda? Seria o que faz a ponte entre vendeu, foi para o financeiro. É a informação. Comprou, foi para o financeiro, é o fornecedor. Vendeu, é o cliente. Ou seria o código de produto também está no financeiro, alguma coisa assim? Como acontece? Não, na verdade, assim, quando a gente fala de financeiro com estoque, eu já penso o seguinte cenário, né? Então, assim, falando de furo. O furo, automaticamente, ele impacta no financeiro. Né? Então, que é o que o Mardovil acabou de falar. Se o cara vendeu um produto e entregou outro, mas e se esse outro era mais caro? Entendeu? Então, se esse outro produto for mais caro, automaticamente ele acabou de tomar um prejuízo. O cliente que está pegando esse produto, levando essa mercadoria que é mais cara, ele não vai virar e vai falar assim. Muitas vezes ele nem percebe. E ele A não ser que não seja útil para ele, né? Não sirva. Entendeu? Então, assim, e quando a gente fala de financeira, aí a gente já está falando de algo bem amplo.
né? Então a gente não está falando só de estoque, a gente está falando de um controle de contas a pagar, um controle de contas a receber, nós já estamos falando de conferência, já estamos falando de conciliação bancária, conciliação de cartão, Foi boleto. pra longe. Então, assim, nós já vamos bem, é um outro assunto que daria outro podcast já bem amplo. A verdade é que todos os departamentos eles são interligados para ter uma empresa saudável, né? Exato. Que é o ponto que a gente está justamente falando sobre estoque, porque é negligenciado por muita gente. A pessoa foca muito nas vendas, às vezes muito no marketing, mas ali a parte de gestão, de controle interno está faltando. Basicamente isso aqui, que era outra pergunta que eu ia fazer nessa esteira do financeiro, né? Qual o erro do estoque pode afetar mais o financeiro? Se é um erro fiscal ou um erro de cadastro de cliente? De cadastro de produto. No estoque, porque, por exemplo, no estoque você tem o preço de venda O vem os impostos atrelados. Aí, sim. O fiscal ele é bem tributação, né? o fiscal ele é bem impactante. Então, assim, não dá para dizer. Eu arrisco a dizer aqui que eu acho que não tem um mais importante do que o outro aí. Eu acho que vai depender mais do cenário. Entendeu? Porque dependendo da problemática fiscal, a multa é alta. Vai depender do volume de erros, do volume também, que isso aconteceu. Não tem como falar assim, um ganha do outro. Isso vai depender muito do cenário. Falando do fiscal e estoque, né? Se você não... Já estamos até entrando em outro assunto, mas assim, se você não configura corretamente esse produto, você tem um inventário no final do ano com custos errados, né? Provavelmente pagando imposto errado, pode ser realmente um grande problema a enfrentar aí final de ano. Um caso real que nós tivemos aí a nível Brasil foi do Grupo Mateus, né? Não sei se vocês já ouviram falar do caso dele agora, recente, que o valor dele diminuiu 1 bilhão ponto 100. Por quê? Porque o custo dos produtos do estoque do inventário estavam errados. Então diminuiu o valor de mercado do grupo, o que foi um baita prejuízo de mais de 1 bilhão, né? Por um detalhe que não foi observado. Porque, na verdade, muitas vezes, assim, hoje o cara vai puxar ali no sistema e falar assim, quanto é que eu tenho de estoque? Aí o sistema vai falar para ele, você tem 2 milhões. Beleza. Então, a minha empresa, ela vai ser avaliada basicamente pela quantidade que eu tenho de estoque também e pelo nome, né? Então, se essa empresa não tem um nome muito grande, então ele vai ser avaliado o que? De estoque. Só que na hora que você pega o que está no sistema com o físico, aí você chega no físico e confronta, já não está batendo. Então, se você tem 2 milhões de sistema, caiu para 1, você acabou de perder 1 milhão, rápido. Então, muitas vezes, e essa conferência do estoque, tem clientes que fazem ela semanal, trimestral, 6 meses, mas assim, hoje ainda a gente vê muito na prática fazendo só anual. E esse pequeno detalhe do custo correto e tudo mais, ele reflete na precificação. E se você não estiver tendo o lucro que você acreditava que tinha? Né? Comprou com um valor, mas na verdade era outro ali. E isso a gente fala comprou no valor quando a gente coloca tudo, né? Toda a parte de tributação incluída. Então, a gente pode sim comparar hoje um sistema do porte da Radinfo, chamado ERP, com um Airbus A380 que atravessa o oceano, São Paulo, Dubai, todo dia lotado. Mas que ele tem um painel que faz tudo. Praticamente esse avião voa sozinho. Mas você tem que ter o piloto. Como é que a gente coloca isso para o cliente não dizer, não, mas isso que faz tudo. Faz, ele decola, ele vai, ele pousa. Mas se você não tiver afim... Sério, isso aí que você está falando é algo assim que é bem importante, né? E assim, a gente tenta colocar... Toda vez que a gente vai sentar com o cliente, na maioria das vezes a gente tenta colocar. Por exemplo, o gestor hoje, muitas vezes o que a gente passa para ele? Se ele vai abrir uma nova empresa, ele tem que ter um gerente de vendas. Se ele, dentro desse gerente de venda, ele tem que poder gerenciar a venda. Se ele tem um financeiro, ele tem que ter um gerente financeiro. Se ele tem alguém ali que mexe na parte do contas a pagar, que está dentro do financeiro, ele vai ter que gerenciar o financeiro, contas a pagar, para o crediário, contas a receber, ou seja, para tudo ele tem que ter um gerente. Só que hoje ele não entende que ele tem que ter um gerente que é para o sistema. A gente não diz assim, nem basicamente um TI. Porque hoje, na visão do TI, a maioria dos gestores ela tem a visão que o TI é aquele cara que pega ali o computador, que ele só formata, que ele mexe com rede, a parte de infraestrutura. Né? Então, o que a gente tenta mostrar para o cliente é que ele precisa de um gerente para estar o quê? Buscando essas novidades, vendo o que eu tenho, não só a nível sistêmico, e sim a nível de processo. O que eu posso melhorar no processo do meu financeiro, o que eu posso melhorar no processo do meu de compras, do estoque, né, de vendas, e aí automaticamente, quando você tem esse gerente de sistema que a gente chama, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar em contato com a gente,
Ele já marca uma reunião, ele vem aqui, ó, eu verifiquei que dá para a gente implantar isso aqui, o que vocês têm de melhoria nessa área, a gente senta, a gente mostra, demonstra, e muitas vezes, cara, eu queria contratar as horas de desenvolvimento para criar um módulo específico aqui para mim. Tem como? Tem, porque hoje também nós temos essa vantagem, que nós não somos engessados, né? Então, assim, a gente abre, sim, a parte do desenvolvimento para poder desenvolver, fazer novas criações, né? E fazer com que o cliente possa estar personalizando o sistema da forma que ele quer, logicamente com custo. Né? A gente repassa esse custo, mostra os valores e aí é onde a gente entra e, se o cliente concordar, a gente realiza. Isso é exatamente como eu usei o exemplo do A380, porque como eu sou da área de marketing, eu vou vender um programa como da rádio, tudo que perguntar você faz. E eu não estou mentindo, eu não estou sendo picareta, eu estou dizendo que eu sei que faz, eu conheço o programa, só que então eu falo, então esse avião decola sozinho? Falei, decola, ele vai até Dubai sozinho, vai, e pôr sozinho, vai. Então precisa de piloto? Precisa. Precisa. Você tem que ter um piloto muito experiente, uma equipe lá, um copiloto, né? Entendeu? E você tem que ter uma torre de controle lá, e você tem que ter não sei o quê, porque aí eu estou entrando um pouco na área de vocês, que eu sou desse tempo antigo do sistema, que assim, são pessoas vendendo para pessoas. Exato. É gente com gente. Então, assim, não é um programa vendendo para outro. A gente não está vivendo aqui o Exterminador do Futuro. São pessoas aí no comando. Então, as pessoas estão na linha de frente, né? Sim, então, você tem que ter todo um compromisso desse que você está colocando aí. Agora o programa faz? Faz. A gente ainda não chegou nesse nível, né? Apesar que a gente já avançou bastante, né? Então, assim, a gente tem muito mecanismo hoje já dentro do sistema que substitui muita mão de obra, né? A gente tem várias aplicações, IAs, né? Que ajudam a gente aí a estar já fazendo esse parte de processo. E a gente tem alguns mecanismos, por exemplo, a gente tem algumas lojas de departamentos, algumas outras empresas que a gente atende, que vou entrar um pouquinho aqui no outro assunto só, ela não tem a ver com estoque, mas como você levantou a bola de pessoas, né? Então, assim, a gente tenta o máximo a automatizar para o cliente. Então, o que acontece? Por exemplo, uma loja de departamento, pessoa que vende no crediário, né? O lojista ali, ele tem que ter, o tempo todo que o cliente chega, ele tem que fazer uma análise de crédito. Mas espera aí, se é um cliente meu, ele pode criar todas aquelas regras dele. Eu já tenho um cliente que ele já é mais de 10 anos que ele compra de mim, eu sei qual que é o limite dele, ele nunca atrasou uma parcela. Então você cria todas aquelas regras e com aquelas regras a gente já coloca o sistema para poder deixar automatizado, para que quando esse cliente final chegue a fazer uma compra, ele não precise passar por um crediário novamente. Então, ou seja, o sistema já vai lá, ele já tem um mecanismo de identificação. Peraí, o Sérgio está chegando aqui para comprar, ele já é um cliente nosso há mais de 10 anos, nunca atrasou uma notinha, ele tem um limite de tanto, essa compra que ele está fazendo, está tudo dentro desses critérios? Tá, Sérgio, não tem necessidade de você passar lá no crediário novamente. Então, você já pode ir direto lá para o esse critério é da empresa, ela coloca esse perfil dela dentro do sistema. Exatamente, entendeu? Por isso que quando eu digo assim que você consegue fazer personalizações, é nesse sentido. Tipo, um eletrodoméstico tem uma tipo de personalização diferente de uma loja que vende roupa, tecido. Roupa, agropecuário, né, indústria. O perfil do cliente é outro, o sistema tem que estar adaptado e está adaptado a isso. Exatamente. Então vai depender muito do perfil. É porque, como eu falei, eu sou de uma época que não tinha essa adaptação. Você tem que ter um programa genérico e todo mundo usava ele, né? O banco de dados era mais pesado. E quando a gente fala assim do sistema Radinfo, né, do nosso RP, hoje a gente atende segmentos como os que foram citados aqui, mas também a gente tem projetos separados, projetos que são específicos para aquele segmento. Não é um bolo ali, uma salada de frutas, tudo misturado. É muito bem separado, tanto a nível de projeto como de parâmetro. Porque a gente sabe que até mesmo no mesmo segmento, você vai encontrar um gestor que quer trabalhar de um jeito, um gestor que quer trabalhar de outro jeito. Então, o sistema tem que estar apto a atender, né, essa demanda. Então, hoje a gente procura sempre fazer essa separação para não misturar muito os nichos de mercado. A parametrização ela é muito importante nesse sentido aí, porque senão um cliente pede algo, a gente vai lá, cria e aí atrapalha o outro. Então, a gente não pode deixar, a gente tenta assim o máximo evitar isso aí. Aí o que às vezes a gente coloca que é genérico para todo mundo, mas essa na legislação. A parte fiscal, sim, isso aí já vai. Ela é imposta pelo Estado, por leis, né? Então não dá para fugir. Né? Não tem isso. Então, tem um grande final. O que vocês acham? Faltou o quê? Bora lá. Tá no jeito? Bom, é assim, eu sou um gestor, minha empresa é em Marabá, eu tenho o sistema da rádio.
E eu estou indo para São Paulo participar de uma feira de eventos de fornecedores desses meus produtos. Aí eu estou lá conversando com um stand e eu preciso saber da minha empresa. O que a rádio me fornece em termos de recurso hoje? Então, hoje a gente tem algumas ferramentas, né, como o BI, né, onde você pode estar vendo tudo pelo celular, a questão do seu estoque, ou depende da mobilidade que você vai estar, se é um celular, se é um notebook, um tablet, né? Então vai depender, então a gente vai ter várias ferramentas para cada dispositivo e com alguns processamentos, porque assim, existe uma. Eu vou até tentar esclarecer isso aqui um pouquinho, porque existe uma grande questão em si, que é assim, muitas vezes o gestor, ele quer tudo que a aplicação que está no computador faça no celular. E o celular, ele nunca vai ter um processamento e a quantidade de memória que o computador tem. Então, para a gente pegar esses recursos todos de um sistema e colocar dentro, a gente não consegue. Então, por isso que a gente fala que nós temos mecanismos diferentes, porque depende muito do que ele quer fazer. Ah, se eu for fazer só uma análise e tal, então vamos entrar com o BI. Né? Então, a gente entra com a curva ABC, né, para a gente verificar a questão Produtos da que mais mais giram, né? giram, verificar como é que que eu tô de estoque. Então, igual você comentou, tô na feira, tô em São Paulo. Cara, deixa eu ver como é que foi as minhas vendas desse fornecedor aqui. Né? Então você já puxa ali no BI, você já viu qual foram as vendas, os produtos mais vendidos, o que está faltando no estoque. De repente, se for o caso, você vai fazer até um novo pedido, você já pode fazer ali na hora. E isso olhando pelo celular. Aí você pode ir um pouquinho mais além. E se eu tiver com o notebook, eu já posso lançar esse pedido aqui, já fazendo na hora, posso lançar? Pode também. Então você já vai fazer o lançamento do pedido, já vai verificar, vendo o fornecedor e já faz. Então sua equipe que está ali, nesse momento, já está vendo. E se chegar algum cliente, eu queria fazer uma compra tal. O vendedor que está ali na ponta, ele já vai olhar e falar assim, cara, não tem, mas o Sérgio está lá agora, lá em São Paulo, nesse exato momento, acabou de fazer um pedido e já caiu aqui para mim, ó, mas está chegando. Foi feito o pedido hoje. Se você aguardar, daqui tantos dias já está aqui para vocês. Excelente. Então, assim, são ferramentas que a gente tem para poder estar estimulando essa parte. Falando aqui em perfil de clientes, vamos falar sobre empresas que trabalham com perecíveis. Como é que está hoje o sistema da Rádio Info para atender esse perfil de clientes? Hoje nós temos alguns mecanismos, né, para estar ajudando eles aí, como data de vencimento, né? Se o produto está próximo do vencimento, você pode fazer alguma estratégia, né? A gente tem alguns relatórios e aí fica aberto ao perfil de cliente. Tem cliente que gosta de saber, eu quero saber os produtos que vão vencer com 10 dias de antecedência, 15 dias, 20 dias, vai depender de gestor para gestor e qual é o tipo de produto. Automaticamente, para o quê? Que tem produto que você tem que fazer. Você tem que fazer um queimo, né? Vou fazer uma promoção, leio logo, já tem produtos que a própria fábrica já vai lá e troca, né? E além de vencimento, né? A gente tem a parte de lote também, né? O controle do lote, né, que está atrelado ao vencimento também. E o sistema hoje oferece o quê? Para o empresário diminuir ali a perca de produtos que estão próximo do vencimento, o sistema tem como você fazer algumas tratativas. Eu tenho 2 produtos, um que vence daqui 90 dias e outro daqui 6 meses. Então, o sistema tem como forçar que saia primeiro, que a venda seja primeiro daquele produto que está mais próximo do vencimento, né? E colocando assim de uma maneira que o vendedor não vá baixar um estoque de um produto que acabou de ser comprado. Você tem o seu estoque alimentado no sistema, tudo certinho, controle de lote, aí a gente consegue fornecer para o gerente ali produtos, por exemplo, que estão próximos do vencimento para que ele já elabore ali uma campanha de venda, um BI nesse sentido, para facilitar ali e evitar um prejuízo ali de perca de produtos. Certo. Então tá. Essa parte de lote ela é interessante porque assim, ela é uma. Quando o cliente tem esse tipo de produto que é controle de lote, é algo que é bem complicado para ter pro estoque. E nós vamos voltar sempre à mesma pergunta, né? O estoque pode falir uma empresa, né? Então, assim, essas pessoas que trabalham com mercadoria com controle de lote, ele é um desafio. Por que ele é um desafio? Porque, infelizmente, as fábricas não colocam um código de barra, né? De barra para aquele lote. E isso aí dificulta demais a venda de quem está na ponta, né? Inclusive, assim, vocês podem chegar aos fabricantes, ajude eles, né? Bote lá o código de barra lá para poder ajudar. Eu vou dar um exemplo aqui. O que acontece? Você tem o código de barra lá do produto e você tem a data de validade dele. Ok. Mas só que, por exemplo, como é que o sistema vai conseguir fazer alguma trava se eu não tenho um código do lote?
Se eu não tenho esse código de lote, porque o código de barra ele é único. Então eu vou ter esse mesmo produto aqui, o mesmo produto, com o lote 10, com o lote 20, com o lote 30. Então não dá para mim identificar esse código de barra aqui, esse produto é o lote 10. Esse mesmo código de barra aqui, esse código de lote aqui é o 20. Não tem. Então o que o cliente lá na ponta ele tem que fazer? Ele tem que pegar e etiquetar. Aí nesse caso, aí você imagine um cara que mexe com medicamento, né, com empresa, com produto pequeno, o cara tem que etiquetar dentro de uma caixa que ele compra ali, vem 12, 24 unidades. Então o cara tem que sair unidade por unidade para poder etiquetar, para ele ter um controle de estoque melhor da saída da mercadoria. Então isso aí rebenta com eles. Aí é um trabalho muito grande. Então por isso que eu digo que é um desafio para esse segmento que tem esse controle de lote, principalmente com miudeza. Aí ele passa a usar a etiqueta para bipar a partir do lote, né? Que não é algo assim, exige mão de obra, né? Se, claro, tivesse já na embalagem do fabricante seria muito útil. Qual que é a intenção? Um exemplo, o sistema está vendendo, ou na venda você já vai deixar a venda travada no lote. Exemplo, qual que é o que tem que sair agora? É o 10. Então o sistema vai falar que é o 10. Quando o separador chegar lá e pegar e fazer esse bip, se eu tenho o código amarrado ao 10, se ele bipar o 20, o sistema já vai falar, não é esse que você tem que entregar. Então, quando ele não tem isso hoje, ele está entregando, está deixando os lotes que está atrasado por último, já está entregando um recente que chegou, que é o que mais do que eu estava falando agora há pouco. E aí você, muitas vezes, precisa de mercadoria para atender o cliente e tem mercadoria próxima do vencimento ou até vencida no teu estoque. Então, controlar o lote é primordial, né, para quem trabalha com esses produtos perecíveis e para evitar prejuízo. E hoje a gente tem esses mecanismos na entrada, na venda e na separação para entregar para o cliente. Certo. Para viabilizar isso hoje, teria que o fornecedor o fabricante embutir teria que a validade no código de barras do lote. No código de barra do lote. Né? Então, por exemplo, ele poderia ter o código de barra do produto internacional, normal. aquele Isso, padrão. Exato, o EAN normal. Mas a cada lote que ele soltar, ele colocar um códigozinho para aquele lote. Porque aí fica fácil. Porque igual, por exemplo, dentro do nosso sistema hoje, nós temos o código do fornecedor e os códigos de barra. O código do fornecedor, você pode comprar o mesmo produto de vários fornecedores. Então, você vai lá e coloca aquele código do fornecedor. E eu tenho barra 1, por exemplo, barra 1, barra 2, barra 3. Para que a gente utiliza o barra 1, barra 2, barra 3? Muitas vezes você compra produto importado. Só que quando esse produto ele vem da China para você, ele gera um código de barra. Aí esse mesmo produto agora ele vem da Europa. Ele já é outro código de barra. Esse mesmo produto ele vem dos Estados Unidos, ele já é outro código de barra. Então o código de barra ele muda muitas vezes, apesar de ser o mesmo item, porque determinado país que fabricou ele. Então ele vai ter essa mudança. Então aí você faz os cadastros, você tem o barra 1, barra 2, barra 3 e os códigos do fornecedor. Automaticamente, se o fabricante conseguisse mandar esse código, resolveria a vida desse cliente dele. Porque hoje ele tem um custo muito alto aqui na ponta, porque ele tem que estar etiquetando. Ele tem que estar etiquetando para ter esse controle e automaticamente o sistema ele já consegue fazer essa trava para o cara que está separando e na hora de despachar a mercadoria. Se ele não faz, se ele não etiqueta essa mercadoria hoje, é quase impossível falar que o estoque dele, a mercadoria está sendo vendida o correto. A nível de lote. Né? A nível de lote. O produto é até o correto, mas o lote poderia ser outro. É outro. Perdendo por validade, né? Exatamente. Bom, então, senhores, vamos falar agora assim, para encerrar em termos de futuro. O que a gente pode esperar do sistema da Radinfo para frente, em termos de planejamento? O que está vindo aí, atrelado a novas tecnologias, que vocês sabem, e ao mercado também, nas exigências novas que vão surgir? Assim, a termo de tecnologia, inclusive nós já estamos estudando a parte das câmeras, né? Não sei se você já ouviu falar, as câmeras que detectam a intenção, né, das pessoas. Então já tem algumas empresas, inclusive a gente já está com um parceiro já estamos até analisando isso aí, a intenção da câmera. Então você coloca a câmera lá e muitas vezes você vai configurar, você vai fazer a configuração do ambiente e configura lá aquele produto aqui. A partir do momento que esse produto ele sai de frente da câmera, é porque você tem a intenção de tirar aquele produto daí. Naquele momento ela grava. Então, ou seja, tanto para o estoque como para a venda, isso aí vai ser essencial. Vai grava e vai monitorando. E vai monitorando. Tudo através de IA. Seria aquele modelo da Amazon que o cliente entra e sai da loja. Isso, exatamente. Sem precisar se comunicar com ninguém. Está tudo registrado. E a outra é a gente torcer para
para viabilizar os projetos, cada dia mais aí, se Deus quiser, descer os valores da RFID, né? Porque o RFID vai ajudar bastante. Assim, a gente já tem alguns parceiros, a gente já instalou em alguns clientes, mas ainda a gente gostaria de ter a oportunidade de estar instalando em mais clientes, né? Mas infelizmente, devido ao custo, Isso. inviabilizam. Você comentou que é tudo importado e a gente não tem previsão do Brasil começar a fabricar ou tem um Até assim, parceiro até nacional. onde eu sei, Sérgio, não, até onde eu sei, não. Né? Então, a maioria dos equipamentos vem de fora, né? Inclusive, a gente tem 2 parceiros que são tudo do Sul, né? 2 parceiros do Sul, que inclusive eles, da última vez, ele mandou um orçamento, foi de uma empresa do Paraguai. Né? Então, ele mandou o orçamento para esse cliente, para a gente poder estar efetuando a compra. Então, aqui dentro ainda, eu não sei se tem alguém já fabricando as etiquetas, porque a questão maior não é nem tanto a compra do equipamento, e sim a produção da etiqueta. Porque a etiqueta que inviabiliza o projeto. Porque você vai comprar o equipamento é caro. Nós estamos falando de 80 mil, 90 mil, às vezes de 100 mil, tá? Mas quando você pega num ano, que você vê o teu furo de estoque dando 100, 150 mil, então aquilo ali sai barato. Mas agora vamos pensar em etiqueta. A etiqueta, então você vai ter etiqueta que ela vai de 25 centavos até 50 reais. Entendeu? São Então, descartáveis, né? Não é exato. reutilizável. As baratas são, né? As de 50 já não. Já né? reutiliza. Já reutiliza elas, né? Então, as de 50, se a gente já, por exemplo, for algum produto de volume, valor agregado alto, né? Então, você pode estar colocando ali, quando você vender aquele produto, você tira ela e coloca lá novamente e recodifica ela. Agora, já as etiquetas comuns não são descartáveis. Ela vai embora no produto. Então, por isso que, por exemplo, um supermercado, como é que o supermercado vai pagar 25 centavos num produto que o preço de custo dele de venda, o preço de venda dele, na verdade, nem de custo, de venda dele é R$1. E uma etiqueta 25 centavos. Ele não consegue embutir isso aí, entendeu? A margem é muito pouca. E se ele colocar e aumentar, ele perde venda. Porque o cara vai falar, não, aquele supermercado ele é mais caro, vamos no outro. Mas é porque ele não sabe que tem o quê? A facilidade e a tecnologia daquela etiqueta. Certíssimo. Senhores, nós conversamos aqui com o Mardoqueu Rodrigues, que é o coordenador de desenvolvimento, Foi um prazer. e o Robson Júnior, que é um dos diretores da Rádio Informática. Esse foi mais um podcast Radcast, o podcast da Rádio Informática, e muito obrigado.